não vai reconhecer isso, mas é de conhecimento geral que as Forças Armadas hoje estão gozando de um total desprestígio. Não por causa da maioria da tropa honrada que está disposta a sacrificar, inclusive, a própria vida em defesa da pátria, mas por seres abjetos, como o senhor general responsável pela declaração, general Dutra, responsável pela declaração nos últimos dias, dizendo ali, afirmando que cumpriu determinação do presidente da República para prender manifestantes. E aqui eu me refiro aos manifestantes que estavam na praça de frente ao QG do Exército. O general bate no peito e com todo orgulho diz que prende, que cercou, e até zomba, né? Aquele fanatismo ali, eles achavam que estavam sendo protegidos. Presidente, em respeito a Vossa Excelência, eu vou perguntar primeiro. Deixa o general aí cumprimentar o... General, eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas, tenho inclusive familiares no Exército Brasileiro e na Aeronáutica. Mas se fosse um general, sou policial federal há 19 anos, se fosse um general do Exército Brasileiro, jamais bateria continência para um ladrão condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Jamais. Presidente, e se fosse... que olhe o objetivo da audiência, presidente, por favor. O pessoal do PT ir falar, ninguém interrompe eles. Quando eles passaram 4 anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, todos os deputados aqui escutaram, eles falaram. Então escutem, aprendam a escutar. Você não defende a democracia. Vou dizer novamente, eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas, tenho familiares no Exército Brasileiro e na Aeronáutica. Tenho 19 anos de Polícia Federal, e se fosse um general do Exército, jamais bateria continência para um ex-presidiário condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Jamais. E jamais, como general do Exército, faria como o general Dutra. Com todo respeito, o senhor disse que o general Dutra é respeitado pela tropa. Eu quero ver ele ser respeitado pelo povo brasileiro hoje, pela covardia que ele fez com o povo que estava lá. Eu gostaria aqui que o general Dutra estivesse aqui, porque eu ia chamar ele de covarde, traidor da pátria, desonra o Exército Brasileiro, prendeu pessoas inocentes e disse, bem claro, o general Dutra, abre aspas, eu admiro a inteligência emocional do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, um general do Exército, se humilhando, se prostrando para um ladrão, dizendo que tem admiração. Então, assim, hoje, você pode ter certeza, a história julgará, os livros de história julgarão o que os generais da ativa estão fazendo hoje. E deixar bem claro, viu, presidente, eu tenho o maior respeito por vários generais do Exército. General Girão, General Pazuello, General Heleno e diversos outros. Eu não estou generalizando, mas o posicionamento do general Dutra de covardia, que o senhor disse que é um homem sério, que o senhor disse que é respeitado pela tropa, não é o que eu estou ouvindo na rua. Vocês são generais do Exército, mas nós somos representantes do povo. Nós somos representantes do povo e devemos falar pelo povo, porque o povo brasileiro, em sua maior parte, não aquele que gosta de fumar uma maconha, não aquele que gosta de defender bandido, de defender estuprador, mas o povo de bem. O povo de bem, o povo brasileiro está se sentindo traído pelas Forças Armadas, porque o que o general Dutra disse foi, nós estávamos, de forma debochada, nós estávamos cercando as pessoas que estavam lá, achavam que nós íamos proteger, para você ver a que ponto o povo brasileiro tinha admiração e respeito pelas Forças Armadas, que confiaram a sua vida nos quartéis do Exército. É crime botar uma camisa amarela e pedir SOS Forças Armadas. Hoje é crime. Agora,
andar de foice, facão, invadir terra, invadir STF, esses sim são terroristas, que é o MST, não são tratados como tal. Eu quero deixar bem claro aqui, quem quebrou, quem cometeu vandalismo tem que ser punido, mas dentro do devido processo legal. Chamar alguém, o senhor é um general, tem treinamento, tem um conhecimento gigante da arte da guerra. Dizer que pessoas desarmadas, num domingo, em prédios que ninguém estava trabalhando, desarmadas, chamar de terroristas? O nosso exército brasileiro, as Forças Armadas, chama quem está desarmado de terrorista? Então, assim, quem vai defender nosso país de uma invasão inimiga? Se está tratando pessoas que quebraram, tem que ser punidas, tá, presidente? Mas chamar essas pessoas de terroristas, de golpistas, dar um golpe sem arma, sem armamento, e o pessoal do MST? Então, assim, eu tenho poucas perguntas, é mais uma indignação, não só de um deputado, mas de um cidadão brasileiro que confia nas suas Forças Armadas, mas que hoje vê generais batendo continência para um ladrão. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, general, é um ladrão. É condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias. Foi descondenado numa manobra jurídica. E eu, se eu fosse general, eu seria colocado na reserva. Mas não bateria continência para um ladrão. Não bateria. Muito menos prenderia pessoas inocentes. Quem é o presidente aí? Quem é o presidente? Luiz Inácio Lula da Silva, para mandar prender alguém. E um general dizendo, eu recebi ordem do presidente para prender os criminosos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Um general dizer que vai prender pessoas porque o presidente... Isso é o quê? Voltamos ao Império Romano? Então, eu gostaria de saber o seguinte. Não conheço o senhor, a minha indignação aqui é com o general Dutra e Gonçalves Dias. O general Gonçalves Dias, se a gente vivesse num país justo, era para estar preso. Tá? Eu falo aqui com toda a solidariedade ao ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos e até outro dia estava preso. Quem deveria estar preso no nosso país é o general Gonçalves Dias e o ministro da Justiça, Flávio Dino. Esses sim tinham que estar presos. Presos. Mas a gente sabe aqui como funcionam as coisas no nosso país. Então, a minha única pergunta, se haverá, o senhor provavelmente vai falar que não vai falar pelo Exército, que não vai falar que isso, que aquilo, mas eu gostaria de ver generais do Exército brasileiro tratando os terroristas, os golpistas do MST da mesma forma que trataram pessoas inocentes no 8 de janeiro, desarmadas. Eu gostaria de saber se haverá generais do Exército Brasileiro, cheios de estrelas, combatendo o MST como terroristas. Obrigado, deputado Gilvan.